Fala aí, rapaziada do YouTube, tudo tranquilo? Aqui é o Papai Maker, trazendo um vídeo para vocês um pouquinho diferente. Eu vou começar uma sequência legal aí pra gente fazer intercalado com os vídeos de Godot, de Blender, que eu acho que isso aí, inclusive, bastante gente pediu e tal, para trabalhar um pouquinho mais de lógica de programação, ok? Ensinar vocês um pouquinho mais a fazer o código mesmo. E aí eu não tinha feito ainda porque eu não sabia qual ferramenta que ia usar para vocês, né? Aí eu cheguei à conclusão que a melhor ferramenta para a gente conseguir fazer um jogo utilizando o código puro, sem nenhum framework, nem nada, a gente fazer um joguinho na unha, todos os detalhes, tá? É o HTML5 com JavaScript. Então a gente vai criar nessa sequência de vários vídeos um jogo da cobrinha todinha feita em JavaScript puro, sem nenhum framework, sem nenhuma engine, sem nenhum auxiliar, só o bloco de notas, tá? Então vai ser uma programação, vai ser uns vídeos legais sobre programação. Eu vou tentar ensinar para vocês algumas lógicas e explicar no meio do caminho o que está acontecendo, tá? Eu tô um pouquinho parado de fazer vídeo, faz um tempinho que eu não fiz, vocês devem estar sentindo falta porque eu tô trabalhando muito pesado naquele jogo que eu tô fazendo do Colônia Contra-Ataca. Então quando eu sento na frente do computador, eu acabo dando muita prioridade para aquele jogo que eu preciso terminar logo. Inclusive eu estou em fase de teste de alfa. Se alguém quiser participar do teste, testar o jogo, experimentar, me dá um comentário aí no vídeo que eu coloco no grupo de teste de alfa, ok? Então vamos lá. Para começar, o que a gente vai precisar é simplesmente criar um arquivo em branco qualquer, tá? Então eu vou criar um novo documento aqui. Eu vou chamá-lo de snake.html, tá? Pronto, é só o que a gente precisa para começar o jogo. Não precisa criar nada, não é necessário fazer downloads, não é necessário instalar nada. Então é literalmente uma programação bem clássica, tá? É você, um editor de texto e, no caso, o navegador para rodar o aplicativo, ok? Eu vou usar aqui um editor chamado Notepad QQ, né? Se é assim que fala. No caso do Linux, ok? Porque se vocês estiverem no Windows, vocês podem usar o Notepad++, que é muito bom para fazer programação, principalmente por causa do highlighting de texto, tá? Onde as letras, vamos supor, as strings, as palavras reservadas, elas ficam com as letras de cores diferentes, facilitando a leitura da programação. Óbvio que quando alguém está começando a programar, isso não fica tão instintivo, mas depois, quando a gente já começa a ficar mais avançado da programação, essas cores ajudam bastante. Nesse primeiro vídeo a gente vai fazer o que a gente chama de arquivo quintessencial. O que é o quintessencial? É o mínimo para começar, é aquele básico, né, para se iniciar o processo, ou seja, significa que todos os outros jogos que vocês vão fazer tem que ter esse mínimo. Então vocês começam com esse mínimo, inclusive pode até deixar salvo ele e replicá-lo, utilizá-lo para começar novos jogos. Então a gente vai fazer um kit essencial para a gente ter uma ideia de como se faz um jogo em HTML5, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é adicionar a área do jogo. Tá? No HTML5, isso não existe no 4 para baixo, existe uma tag chamada Canvas. Canvas, para quem não sabe, é a área de pintura. Imagina um pintor, aí tem aquele quadro que ele compra de lona, aquilo se chama Canvas, tá? Então o Canvas é a parte que a gente vai fazer o desenho. E o legal é que vocês têm liberdade para criar ela do tamanho que vocês quiserem. Como vocês estão em um ambiente de HTML, vocês podem centralizar, posicionar, tá? E é legal que vocês conseguem fazer até usar CSS, etc, para fazer o que vocês quiserem dentro da página de vocês. E o Canvas é como se fosse uma área de imagem que vocês podem rabiscar lá dentro, ok? Para fazer isso a gente usa a tag Canvas, né? Ok? E essa aqui é a nossa tagzinha. Para quem não conhece HTML, depois dá uma estudada. Isso aqui, HTML, né, significa Hypertext, aqui, ó, HTML, Hypertext Markup Language, né? Significa o que? Linguagem de marcação de hipertexto, né?
foi a linguagem criada lá na década de 70 e 80, tá? Para se passar texto, né? Passar conteúdo pela rede, de um computador a outro via meio, né? Um cabo, tá? Então eles criaram um protocolo, e o protocolo, esse modo de passar padrão foi o HTML. Então o HTML trabalha com essas tags aqui que são marcações, ok? E a gente tem que dar um nome para esse canvas, porque a gente vai usar ali dentro do JavaScript. Para isso a gente usa, tá, o atributo chamado ID, ok? Esse é o nome, tá? O pessoal usa bastante, eu vou usar a mesma coisa. Geralmente o pessoal põe assim, ó, significa Game Canvas, né? Tá? Vocês podem colocar game aqui, pode botar abóbora, banana, o que vocês quiserem, tá? Isso aqui é o nome que vocês vão usar na programação de vocês, tá? Mas geralmente a gente chama isso aqui a primeira vez só. A gente precisa de uma largura, ok? Por padrão aqui vamos colocar 640 e uma largura, vamos colocar aqui 640 por 480, é um tamanho padrão aí dos monitores antigos, tá? Na época do Guaraná com rolho, talvez muitos de vocês não passaram por isso, mas teve uma época aí do Windows 3.11 até o 95 onde os monitores aguentavam só 640 por 480, isso era horrível, mas servia bem para a época, ok? Tá? E de HTML é só isso aqui. Feito isso aqui, vou salvar, né? A gente já tem a nossa área de jogo. Agora o que a gente tem que fazer? A gente vai usar uma tag chamada script, ok? Ele aqui não deixa, a gente escreve na unha, que é onde a gente vai fazer o nosso código. Então, uma vez definida a nossa área de jogo, aqui dentro a gente vai fazer toda a programação do jogo. Tá? Então você faz tudo literalmente num arquivo só. Lembrando que a gente não vai fazer um jogo extremamente avançado. A ideia disso aqui é fazer lógica, aprender um pouquinho sobre os conceitos básicos para se fazer um jogo. Tá? Então a partir de agora, o que nós vamos fazer aqui é JavaScript. Tá? Uma linguagem muito boa. Eu gosto bastante do JavaScript porque ela é usada para várias coisas. Além disso, além de fazer páginas, tem outros frameworks, tem o Node, tem várias coisas que você programa em JavaScript. É uma linguagem muito versátil, eu gosto pra caramba dela, ok? Eu uso bastante junto com AngularJS, né? Que serve para fazer a parte de client, né? Quando a gente está fazendo um sistema aí, a gente usa o Angular para fazer a parte do client, né? Então vamos lá. Então a gente vai pegar aqui, ó, primeira coisa, a gente tem que dizer, tá? O que vai acontecer quando carregar a página. Esse window onload, tá? Eu estou dizendo para ele assim, ó, assim que toda a árvore tiver carregada, ou seja, terminou de carregar tudo, não apenas quando chegar aqui, tá? Porque se eu colocar simplesmente alguma coisa aqui, ó, por exemplo, tá? Quando ele chegar nessa parte ele já vai executar, mas eu não quero fazer isso, eu quero que ele execute só quando terminou de carregar a página inteira. Então isso aqui significa o quê? Que a janela, quando carregar, a gente vai passar uma função, ok? Tá? Então o que acontece aqui? Eu estou atribuindo uma função, tá, a este atributo do window, que é o onload, que será executado assim que ele terminar. Significa o que? No momento que você carrega a página, isso aqui já existe, só que está vazio. Ele vai tentar executar. Se a gente não passar nenhuma função para ele, simplesmente não acontece nada. Então a gente passando esse function para dentro do onload, ele vai executar o que está aqui dentro. A gente pode até fazer um teste, ó. Tá? Vou salvar aqui e vou abrir o nosso script do Firefox. Vamos lá. Peraí. Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. Onload. Tá. Isso foi até bom acontecer para passar uma informação importante. Eu sempre me confundo por causa do meu costume de Java, tá? Não é JavaScript, é Java. Geralmente lá a gente faz os métodos com a segunda palavra em maiúsculo. E isso pode bagunçar um pouquinho a cabeça na hora de escrever aqui, ok? Agora foi, tá vendo? Então isso foi bom até acontecer para a gente perceber que o JavaScript é o que a gente chama de case sensitive, ou seja,
maiúscula diferente de minúscula aqui dentro. Então, se alguma função não estiver funcionando direito, verifiquem se vocês não fizeram algo do tipo, ok? Então a gente já testou aqui, só que em vez de botar o alert, nós vamos aprender aqui a usar uma parte importante do navegador. Isso é importantíssimo vocês já saberem desde o início. Entrando aqui no navegador, pressionem F12, ele vai aparecer aqui o nosso console, ok? Ele vai colocar esses errinhos aqui, na verdade é coisinha que ele está pedindo para dizer algumas configurações, mas não são úteis para a gente agora aqui, tá? Em vez de colocar alert aqui, a gente vai ser console.log. Isso aqui equivale ao print, tá? Lá no nosso amigo Godot, né? Quando eu dar um F5 aqui, ó, ele vai dar o OK aqui, tá vendo? Tá? Então a gente consegue imprimir coisas aqui no console usando esse console.log, ok? Então a gente já sabe que ele já está executando isso aqui, né? Assim que a página carrega, ok? Então vamos lá. Uma vez que a gente já tem nossa porta de entrada, que seria essa parte aqui, a gente tem que pegar algumas variáveis. Eu vou pegar a variável canvas, ok? Como que a gente faz isso? A gente usa o atributo document, né? O objeto, né? Document, que equivale ao nosso documento aqui dentro, nosso arquivo, ok? E eu quero ele aqui, ó, get element by ID, ok? Ó, aqui pode ver, ó, tá vendo como confunde, ó? Aqui ele já está usando mais um pouquinho o sistema Java, com letras maiúsculas, tá vendo? E aí a gente vai pegar qual que a gente quer. Qual que a gente quer? A gente quer o Game Canvas, ok? Que é esse cara aqui, né? Que a gente pôs o nome. Então o nome que está aqui é o mesmo nome que tem que estar aqui, tá, gente? Tá? E a gente pode até ver se deu certo, dando um console.log e colocando ele aqui dentro. Então a gente vai jogar ele aqui dentro, ok? E ele está aqui, ó, tá vendo? Ó, se eu pôr o mouse em cima, ele até mostra aqui a nossa canvas aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é muito legal. Então ele mostrou que eu consegui e meu código deu tudo ok, certo? Tá? Console. Vamos voltar aqui. Então eu já peguei aqui o nosso canvas, já está guardado. No Java, tá, pessoal? Deixa eu ensinar uma coisa importante. Se vocês estiverem dentro de uma função e declararem uma variável nova, como eu estou fazendo aqui, eu não preciso vir aqui, por exemplo, colocar var c, como a gente faz no GDScript, né, na Godot. Se eu declarar aqui o escopo dela, o que é escopo, tá? Lembrando que eu estou ensinando programação, então eu estou passando o máximo de detalhe possível. O escopo é a área dentro do nosso programa que esse cara vai estar valendo. Se eu fizer isso aqui, ó, eu estou dizendo que o escopo dela é local, ou seja, assim que terminar isso aqui, ou seja, ele rodou, ela saiu daqui, isso aqui morre, tá? Quando eu faço desse jeito aqui, já direto, eu estou dizendo que eu quero que isso aqui fique vivo dentro da seção inteira da página, enquanto a seção estiver viva, mesmo se eu fizer um outro aqui, script, né? Tá? Se eu fizer um outro aqui e tal, e chamá-lo, né, ele aqui dentro, ok? Ele vai estar vivo também, ele vai ficar vivo dentro da página inteira. Então, tá? Não precisa declarar ela antes, ok? Vamos lá. Agora a gente tem que pegar, aí vem a parte mais importante, tá? Que é a gente pegar o contexto do Canvas. Por que serve? O que é esse contexto? É como se fosse a ferramenta de desenho, é como se fosse, eu estou dizendo para ele, ó, me dá, ok, desse canvas o objeto que me permite desenhar nele. Então eu preciso que ele me entregue para mim trabalhar em cima. Então vamos chamar de CC, que significa tipo Canvas Context, ok? O pessoal usa assim, vocês podem até fazer assim também, ó, Canvas. Vamos fazer assim para ficar mais fácil, né? Para a gente enxergar melhor, ok? Tá? Aí a gente pode pegar assim, ó, Canvas Context, ok? É que se a gente fizer desse jeito, tá? Vamos chamar assim, ó, C Context, ok? Se eu fizer assim, eu vou ter que ficar escrevendo várias vezes. Então, por isso eu vou deixar só assim, porque a gente vai chamar muito isso aqui, ó, tá? Então, se eu ficar colocando Canvas Context, vai começar uma hora para enjoar. Então, eu vou deixar pequeno para facilitar a digitação. Mais para frente, se quiser, pode substituir, ou se vocês preferirem no código de vocês aí, vocês usam Canva Context por extenso e tal. E como que a gente faz isso? A gente pega esse cara aqui, né? Ponto get context, ok?
Aí vem uma coisa legal, até pra gente pensar no futuro aí. Tô salvando. Aqui vocês têm que dizer se vocês querem o contexto em 2D ou 3D. Isso lembra até um pouquinho a Godot, né? Vocês conseguem trabalhar separado. E o Canvas também consegue. Então, se vocês quiserem trabalhar em 3D ou 2D, vocês definem isso aqui dentro. Vocês podem pegar dois aqui. Vocês podem até chamar isso aqui, ó, de Context 2D. E depois pegar o Canva Context 3D, por exemplo, e pegar o 3D dele. Então vocês conseguem pegar os dois contextos e trabalhar ao mesmo tempo. É loucura, dá pra fazer muita coisa legal com esse cara aqui. Tem muito joguinho bom feito em JavaScript todo na unha, tá? E pra me dizer, basta eu fazer isso aqui, ó. Ok? A gente faz o teste aqui, né? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o Canvas, ok? Tá? A gente já testou, ele pegou o Canvas, e aí aqui eu tô dizendo, ó, eu quero o contexto para me desenhar em 2D nele, ok? Vamos testar aqui, ver se ele mostra para mim aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, Canvas Rendering Context 2D, tá? Ou seja, a gente conseguiu e pegamos aqui, ó. Então nós temos todos os dados, ok? Para criar o nosso primeiro desenho. Esse cara é o centro de tudo, né? Tá, então a gente já tem, vou tirar daqui porque a gente já confirmou que a gente conseguiu, ou seja, essa parte do nosso programa rodou perfeitinho, eu consegui pegar esse cara que é o que eu preciso para desenhar, né? Agora o que a gente tem que fazer? Vocês lembram lá na Godot que a gente tem, se você está pegando direto aqui, a Godot é uma engine, tá? Que eu também tenho mais de 20 vídeos. É uma engine grátis, totalmente código aberto, que faz 2D, 3D. Vai ser uma grande pedrinha no sapato da Unity em breve. Se vocês se interessarem pela ideia, dá uma olhada no meu canal, procurem lá que vocês vão ver os vídeos. Eu ensino desde o início bastante coisa para quem nunca usou, para aprender a usar ela, ok? Então vamos lá. Então lembra que vocês têm lá o Fixed Process, né? Ou Process, onde a gente mantém lá executando 60 quadros por segundo, etc. Então, a gente vai criar aqui, entre aspas, o nosso process. Só que aqui eu vou chamar, geralmente o nome que a gente dá de update, ok? Para fazer isso aqui, a gente utiliza aqui o set interval. Isso aqui é de JavaScript, ok? Onde eu passo uma função, vou chamar de update, tá? E o tempo que ele vai chamar. Então isso aqui, ó, faz com que o JavaScript fique executando esse cara a cada X milissegundos que vocês passarem aqui dentro. Aí tem um macetezinho, se eu quiser 30 quadros por segundo, tá? Lembrando que isso aqui é 1 segundo, tá? Não é isso? Isso aqui é 1 segundo. Então se eu quero rodar isso aqui 30 vezes, basta eu dividir. Então eu quero que a 30ª parte de 1000, né? Aí ele me dá aqui 30 quadros por segundo. Se eu quiser 10 quadros por segundo, eu faço isso aqui. Se eu quiser 60 quadros por segundo, eu faço isso aqui. Então eu estou dizendo para ele, me dá um update aqui, tá? A 30 quadros por segundo, né? E a nossa parte inicial aqui está ok. É só isso para a gente começar. Agora eu só preciso fazer o método update. Então eu vou clicar aqui, ó, function. Vocês têm duas maneiras de fazer isso, eu vou mostrar as duas. Function, update, ok? Abre e fecha, tá? Na Godot não é necessário, mas aqui é assim que trabalha. Ele tem a sintaxe mais parecida com C, tá? A linguagem C. Isso aqui vai executar a cada segundo 30 vezes. Se a gente colocar aqui, ó, console.log, tá? Update, né? Ou seja, a gente está mandando ele jogar no console. Vamos executar aqui, tá? Deu um F5 e aqui ele está executando, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? Lembrando, ó, tá vendo? Se vocês olharem é meio quebradinho aqui e tal, mas ele tá rodando rápido, ó, tá vendo? Então a cada segundo ele põe 30 aqui, ó, ok? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Então a gente já tem uma função aqui que fica executando, né? Uma vez, 30 vezes a cada segundo. Pronto. A gente já tem um jogo montado aqui, pronto para ser preparado. Isso aqui é o que vocês vão precisar para começar. Esse aqui é o que a gente chama de Quintessência. Só para a gente ver agora um pouquinho do efeito, deixar com gostinho para o próximo vídeo, a gente vai começar a desenhar aqui dentro para vocês entenderem como que faz, ok? Eu vou criar uma função chamada draw. Eu vou fazer ela diferente aqui, tá? Para vocês verem as duas maneiras de se declarar uma função. Eu vou colocar draw é igual a function, ok? Tá?
E a gente pode até fazer aqui, ó, console.log desenhando, para testar, para ver se está ok. Então eu tenho essas duas maneiras de fazer a função. Function update, eu poderia fazer update igual a function, ou draw igual a function, ou function draw, né? Salvei, F5, executei, tá aqui, ó, desenhando, e ele tá chamando o método desenhar aqui, ó, tá vendo, ó? Tá? Se eu fizer aqui function draw, acaba dando na mesma. Salvei, Ctrl S, F5, atualizei, desenhando, dá na mesma, ok, pessoal? Tá? Agora a gente vai começar a usar esse cara aqui, ó. Tá? Então a primeira coisa que a gente faz aqui é apagar a tela, ou seja, limpar a tela para depois redesenhar tudo. Eu vou colocar aqui, ó, fill rect. Isso é um método, tá? Que a gente usa fazer um retângulo, ok? Só que para isso primeiro a gente tem que definir a cor. É cc.set fill style. Eu acho que é isso aqui, fill style, né? Que é onde a gente passa qual a cor que a gente quer desenhar. Vou colocar aqui black. Se eu não me engano é isso aqui, tá? São muitos métodos para a gente trabalhar. Então, no fill rect a gente tem que dizer aqui, ó, né? Onde a gente quer desenhar. Então eu vou colocar aqui, ó, de 0 a 0, ou seja, a posição inicial aqui, né, 0, 0, até a largura. Aí a gente vai pegar aqui, ó, canvas.width, certo? Até a altura dele. Canvas, lembrando, ó, que é o que a gente pegou ele aqui, ó, width 8. Ponto H. Vamos ver se funcionou. Não, eu devo ter errado aqui. Aqui, ó, na verdade esse fill style não é um método, é um parâmetro que a gente passa. Agora ficou melhor aqui, ó, pronto, tá? Então a gente usa o fill style black. Ok, então a gente coloca aqui, ó, fill style é igual a black, né? E a gente dá aqui um canva, né, a pintura do início, do fim, a largura e a altura. E agora ele pintou aqui, ok? Tá? Então isso aqui é o básico. Então a gente já tem aqui, a gente conseguiu criar aqui o nosso início do jogo. A gente já criou uma função update e a função draw, que vai ser responsável aqui, né, por fazer o desenho da nossa tela, ok? Tá? Aí nos próximos vídeos a gente vai começar a fazer a lógica do joguinho de cobrinha. Lembrando que essa lógica, ela não é exclusiva para JavaScript. Então, se vocês quiserem depois, por exemplo, tentar replicá-la, ou como um desafio pessoal, falar, agora eu vou tentar usar essa mesma lógica dentro da Godot, etc., ou qualquer outro framework, é parecido, é uma lógica minha, tá? Eu não peguei de ninguém, então pode ter coisa bem melhor por aí, mas é o que eu vou passar para vocês, tá? Então espero que vocês tenham entendido nesse vídeo. Comentem aí no vídeo se vocês gostaram da ideia de fazer um jogo na unha, todinho cru, tá? Fazendo ali sem ajuda de ninguém, sem ajuda de um framework, tá? Todinho em JavaScript e HTML5, vai ser o joguinho da cobrinha, para eu conseguir ensinar para vocês um pouco mais de programação e lógica na unha, ok, pessoal? Sem a ajuda de nenhum framework. Então, aquele joinha, compartilhem o vídeo, tá? Se você chegou aqui agora, primeira vez no meu canal, se inscreva no canal, tá? Coloque lá para ele te avisar, né? O sininho para te avisar quando chegar novos vídeos, que eu quero tentar fazer essa sequência de vídeos aí bem rapidinho para vocês, para a gente ter um conteúdo bem legal, pessoal. Tudo bem? Então, bom devs a todos e tchau!